Ok, agora a gente pode começar então. Pessoal, ontem a gente falou sobre aeroporto, né? Lembrando que a mentoria, ela acompanha como se fosse uma viagem completa, né? Todas as situações que a gente utiliza na vida real, né? No dia a dia. Ontem a gente falou um pouco sobre aeroporto e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre vocabulários e situações no avião, tá? Por isso que a gente tem, então, Unit 2, on the plane, ok? Lembrando que plane é uma abreviação, digamos, de airplane, né? Airplane é o avião, plane pode ser também, e diferente de flight, né? Flight é voo. Então, só relembrando um pouquinho da aula de ontem, se você quiser dizer algo sobre o seu voo, por exemplo, o meu voo está no tempo, né? Ele tem algum atraso, ou seja, ele está no tempo. Você pode falar, is my flight on time, né? É uma frase que a gente utilizou ontem, está lá no PDF de ontem. Ou seja, meu voo está no tempo, certo? Né? Então, a gente tem aí on the plane, ok? No vocabulário de hoje, o que a gente vai ver aqui? A gente tem devices. Devices são todos os aparelhos que você possa ter, tá? Então, é como se fosse dispositivos, a gente pode traduzir assim em português também, tá? Ao invés só de aparelhos pequenos, a gente pode traduzir como dispositivos. Então, igual tem na foto aí, tablets, laptops, smartphones, né? Até mesmo devices pode ser considerado, se for watch, smartwatch também, são todos devices, né? No check-in, assim que a gente passa pelo check-in, a gente tem que passar pela inspeção de segurança, também a gente tem que tirar todos os devices que a gente está carregando na mochila, né, que a gente vai entrar no avião, a gente tem que tirar, colocar naquela bandeja, e aí ele passa por uma inspeção, depois a gente guarda novamente. Então, device, ou devices, né, no plural, é uma palavra que é bastante utilizada, tanto no aeroporto quanto dentro do avião. No avião, a frase que vocês vão utilizar que vocês vão ouvir é turn off your devices, né? Ou seja, desligue os seus dispositivos. A Helena fala, né? If you don't have the airplane mode, ou seja, desliga o dispositivo, tanto que se você não tiver o airplane mode, se você tiver, por exemplo, airplane mode que a gente tem no celular, né? É o modo avião, aí você pode permanecer com o dispositivo ligado. If you don't have an airplane mode, se você não tiver um modo avião, turn off your devices, ok? A gente tem, então, a seat pocket. Lembrando que pocket é bolso, tá? Então, seat pocket vai ser o bolso que se encontra atrás da poltrona, né? Tanto da sua poltrona quanto da poltrona que está na sua frente. A gente chama de seat pocket. Comentei ontem, sobre o overhead compartment. Em inglês ele é muito literal. Então, a gente tem overhead compartment, o que seria? Seria o compartimento que fica acima da cabeça. Então, aquele compartimento onde a gente guarda nossas bagagens de mão, a gente chama de overhead compartment. Lembra que over, em inglês, é tudo que fica sob, né? Sobre alguma coisa. Head é cabeça, então overhead é algo que fica acima da minha cabeça. Compartment seria um compartimento. Então, um compartimento que fica acima da minha cabeça. Overhead compartment. Até hoje, eu tenho dificuldade em uma palavra para associar em português o overhead compartment, porque é muito literal em inglês e eu aprendi o nome disso em inglês, foi na minha primeira viagem que eu fiz. Então, até hoje, as pessoas falam, o que é overhead compartment? Aí eu tenho que explicar. Gente, overhead é tudo que fica acima da cabeça, compartment é o compartimento. Então, seria o compartimento para colocar itens pessoais em cima da cabeça, ou seja, que fica em cima da poltrona da sua cabeça. Então, a gente tem isso daí, vocês vão ter essa mesma dificuldade, muito provavelmente, se vocês não sabem o nome disso em português. Vocês só vão lembrar agora como overhead compartment. Temos exit, então, que é a saída, né? Sempre ilustradas para poder saída de emergência. A gente falou ontem, emergency exit. Aqui é só exit, só a saída. Temos oxygen masks, né? Que são as máscaras de oxigênio. Adjust, que é ajustar. Então, esse adjust tem uma imagem, uma ilustração de uma gravata, ele ajustando uma gravata, mas pode ser, por exemplo, adjust
your seatbelts, né? Por exemplo, ajustem os seus cintos de segurança, ok? Ou fasten your seatbelts também, que o fasten é o que a gente vai ver agora, que é o apertar. O mais comum é a gente ouvir, né? Pelo menos no avião, fasten your seatbelts, né? Aperte os seus cintos de segurança. Tanto no início da viagem, quanto no meio da viagem também. Quando a gente vai entrar em alguma zona de turbulência ou o tempo está meio ruim, a primeira coisa que o piloto comunica é fasten your seatbelts, né, para que não aconteça nenhum acidente dentro da aeronave. Tem gente que acha que, não vou colocar o cinto de segurança na aeronave porque ela não vai colidir. Se ela colidir, vai ser fatal para todo mundo. Porém, se a gente não coloca o cinto de segurança, né, se a gente não fasten our seatbelts, se a gente não aperta o nosso cinto de segurança, numa turbulência, por exemplo, o avião ele pode jogar a gente para cima e a gente se machucar, ou até mesmo ser fatal, só que só para algumas pessoas que estejam sem o cinto de segurança. Então, a gente ouve bastante fasten your seatbelts, né? Aperte o cinto de segurança. Belt, então, é cinto, tá? Flight attendant é a comissária de voo ou comissário de voo. Flight é o avião, né? É o voo. Então, attendant seria um assistant, também dando a mesma. Então, flight attendant é o comissário de voo. Aí a gente tem emergency, né, ali, emergency, que é saída de emergência, botão de emergência. Aqui no caso da foto é um emergency button, né, que é um botão de emergência. Logo embaixo a gente tem um exercício que eu sempre deixo aqui para vocês. Parece muito simples, mas é um exercício muito legal para a gente fixar aquilo que a gente está aprendendo, né? E se surgir alguma dúvida, a gente já tira aqui, nesse momento. Então, a gente tem aí algumas ilustrações, e aí a gente tem as palavras do lado. Então, a gente só tem que ligar o que essa palavra significa. Então, exit, a gente liga na imagem que ilustra uma saída. Devices, a gente vai ligar aqui na outra imagem, né, que está ilustrando dispositivos. Fasten, na imagem sobre apertar. Flight attendant, da comissária de voo. E belt, que é o cinto, tá? No listening de hoje. Lembrando, listening a gente escuta 2 vezes. Eu vou soltar o listening, eu já compartilhei o som aqui com vocês. Se vocês não estiverem escutando, vocês me avisam, tá? A gente escuta aí primeiro o listening uma vez, com bastante atenção, depois a gente escuta de novo, depois eu venho lendo junto com vocês para a gente tirar qualquer dúvida, ok? Vou compartilhar aqui o som. Unit 2, On the Plane. Listening. Welcome passengers to Flight 438. Please sit and fasten your belts. We are going to depart in 10 minutes. Can I ask something? Sure, I'm happy to help you. Where's my oxygen mask that you were talking about? Your oxygen mask is above you. It will drop down if you need it. Oh, thanks. It's my first flight and I'm nervous. Don't worry. If you need anything, let me know and I'll help you. Thanks. Ok, let's listen again, ok? Unit 2, On the Plane. Listening. Welcome passengers to Flight 438. Please sit and fasten your belts. We are going to depart in 10 minutes. Can I ask something? Sure, I'm happy to help you. Where's my oxygen mask that you were talking about? Your oxygen mask is above you. It will drop down if you need it. Oh, thanks. It's my first flight and I'm nervous. Don't worry. If you need anything, let me know and I'll help you. Thanks. Ok, conseguiram ouvir? Yes, teacher. Ok, perfeito.
Vamos lá, então. Nessa primeira parte, né, no número 1 que a gente tem aqui, a gente tem um diálogo, né? É evidente que é um diálogo entre o flight attendant e o passenger. Então, a gente tem aqui o flight attendant. Welcome passengers to flight 438. Esse 438 a gente pode falar de várias maneiras, tá? A gente pode falar 438 ou 438, que é o mais comum quando o número é muito extenso. Please seat and fasten your seatbelts. Então, bem-vindo passageiros, né, ao voo 438. Please seat and fasten your seatbelts. Por favor, sentem-se, né? E apertem os cintos de segurança, apertem os seus cintos. We are going to depart in 10 minutes. Lembra que to depart é partir, né? Então a gente tem we are going to, lembra que going to também é futuro. Então a gente tem we are going to depart in 10 minutes, ok? A gente vai partir em 10 minutos. Aí o passenger tem uma pergunta, né? Ele fala, Lucas, pode falar já. Teacher, eu ergui a mão porque é sobre o primeiro ponto mesmo. Tá. O fasten não tem nada a ver em nenhuma ocasião com fast? Não, aí, não. Ó, o fast, o que pode acontecer? O fast, por ele ser um adjetivo, a gente pode usar faster com ER. Faster com ER é mais rápido. Sempre que a gente tem um adjetivo que é curtinho, por exemplo, fast, ou smart, que é inteligente, se a gente coloca um ER depois, ele fica mais aquilo. Então, smart é inteligente. Se a gente coloca o ER depois, fica smarter, e aí a gente vai ser mais inteligente. Então, se a gente tem fast, é rápido, né? Você está falando do adjetivo. Se a gente colocar ER, faster, vai ser mais rápido. Pode ser isso que você esteja confundindo. E a gente tem a questão também do EST. Então, você fala, por exemplo, fastest, com EST depois, é o mais rápido. Tipo, de todos, sabe? Não é comparado. O faster significa, por exemplo, I'm faster than you. Eu sou mais rápido que você. Agora, se eu falo I'm the fastest, ou seja, eu sou o mais rápido de todos. Vou dar o exemplo do smart também. Smart é inteligente. Smarter vai ser mais inteligente no comparativo. I am smarter than you. E se eu coloco smartest, eu falo, por exemplo, I am the smartest. Eu sou o mais inteligente. Entendeu? Então a gente tem essa diferença. Talvez essa palavra fasten tenha te remetido ao faster. Será que foi isso, Lucas? Foi, né? Provavelmente, teacher. Tá, então a gente tem isso. Se vocês quiserem anotar, então, sempre que a gente usa um adjetivo, né? Seria uma qualidade curtinha, tipo smart ou fast. Se a gente coloca o ER depois, ele se torna mais aquilo que você está falando. Tá? Então, fast, faster, rápido e mais rápido. E smart, que é inteligente. Smarter, mais inteligente. Ok? Fica aí adicional para vocês. Então, a gente tem fasten your seatbelts, né? Então, aperte o cinto de segurança. Aí o passenger tem uma pergunta. Lucas, eu te respondi? Sim, teacher, muito obrigado. Ok, perfeito. Aí a gente tem então o passenger. Can I ask something? Ou seja, posso perguntar uma coisa, né? Sure, I'm happy to help you. Né? Então, claro, eu fico feliz em poder te ajudar, né? Estou feliz em lhe ajudar, mas seria eu fico feliz em poder te ajudar. Where is my oxygen mask that you were talking about? Ele está dizendo o seguinte, where is, né? Onde está? O is, ele pode ser o verbo to be, né? Ele é o verbo to be, então pode ser tanto é quanto está, depende do contexto. Então, where is my oxygen mask? Onde está a minha máscara de oxigênio that you were talking about? Lembra que o were, não sei se vocês sabem, provavelmente sim, pelo nível que vocês estão, were é o verbo to be no passado. Então, lembra que eu falo assim, você é ou você está, you are. Agora, você era, você estava, you were. Ok? Lembram disso? Lembrei agora. Só recorda o was, por favor, teacher? Tá, o was eu vou usar para I, he, she e it. Aí vai ser I was, she was, he was, it was.
tá? Todos que forem singular. Lembra que tudo que a gente usa is, a gente vai usar o was. E tudo que a gente usa o are, a gente vai usar o were. Então, you are, you were. We are, we were. They are, they were. Ok? Então, aqui ele fala, onde está, né? Onde está a minha máscara de oxigênio that you were talking about? Que você estava falando. Ok? O que você estava falando sobre, o que você estava falando antes, não, seria o before, mas you were talking about, que você estava falando. Ok? Aqui foi alguma dúvida? Da minha parte, não. Ok. Então, a gente tem aqui, your oxygen mask is above you, né? Então, sua máscara de oxigênio, ela está em cima de você. It's above you. It will drop down if you need it, né? Drop down é um phrasal verb, que significa cair, tá? Então, isso vai cair, né? It will drop down if you need it. Então, vai cair se você precisar, fica tranquilo. Oh, thanks. It's my first flight and I'm nervous. Isso sempre acontece, né? No primeiro voo a gente sempre fica nervoso. Don't worry. If you need anything, let me know and I will help you. Ok? Então, don't worry é uma expression, né? Não se preocupe. If you need anything, se você precisar de alguma coisa, let me know, ou seja, me diga, né? Me fale, me deixe saber. And I will help you. E eu vou ajudar você. Ok? Passenger, thanks. Pessoal, diálogo. Muitas coisas que vocês não conheciam. Quer que eu reviso alguma coisa? Explico alguma coisa de novo? Teacher, eu não lembrava, na verdade, eu não lembro do above. O above? Isso. Isso. Above, então, no caso, é sempre em cima. Não tem muito o que falar sobre ele. Above you, above... tem algumas músicas que falam above all things, ou seja, acima de todas as coisas. Esse above é meio que acima. Lembra sempre que ele é o nosso acima. Sim. Ok? Hello, Jonathan. How are you doing? Hello, teacher. I'm great. Okay, welcome again, okay? Okay. Perfect. So now we have this exercise. Agora a gente tem esse exercício. Speaking, writing, reading, né? Na verdade, a gente vai utilizar bastante o writing e reading. A gente tem, então, complete the sentences, né? Ou seja, vocês vão completar aí com o que vocês acharem que é certo e que a gente viu nessa lição, né? Então, a gente tem, ó, complete the sentences. Complete as sentenças, né? You have to your seatbelt. Então, o que a gente falou bastante nessa aula sobre fazer o que com seatbelt? Que eu comentei até sobre o que era semelhante com fast. Qual é a palavra que a gente usa? Fasten. Fasten. Então, you have to fasten your seatbelt. Ok? Se vocês quiserem escrevendo aí, eu aguardo vocês. A segunda a gente tem the, e aí o espaço, o gap, né, que a gente tem a lacuna, will help you with instructions. Quem é que ajuda a gente com as instruções quando a gente está num flight? Flight attendant. Flight attendant, very good. Então, the flight attendant will help you with instructions. Aí a gente tem, there are exits... Vamos esperar só um minutinho, teacher, por favor? Claro, espero sim. Ok, vamos dando um ok aí. Pode continuar por mim. Tá. Aí a gente tem aí, there are. Esse aqui eu quero revisar com vocês uma coisa. Gramatical, vou ser um pouquinho chato agora.
Lembra que ontem, eu falei na aula de ontem, quem assistiu, muito bem, e vai só agora, eu vou falar de novo e vocês vão ouvir de novo. Eu quero falar um pouco sobre o uso do there is e there are, que eu não sei se está muito clara a diferença para vocês. Inclusive, eu vou anotar aqui, que eu vou mandar para vocês um exercício à parte lá no grupo, sobre there is e there are, tá? A primeira coisa, a gente não deve confundir o verbo to have com there is e there are, tá? O verbo to have, a gente vai usar para posse. Então, I have this pen. Eu tenho essa caneta, tá? Ou Lucas has a computer, né? O Lucas tem um computador. Então, o verbo to have eu vou usar sempre que eu for falar sobre posse. Lembrando, se eu for falar I, you, we ou they, eu ou os outros pronomes que estão no plural, eu vou usar o have. Então, I have, you have, we have e they have. Se eu for falar o have para he, she e it, eu vou falar has, tá? É o H-A-S, has. Lembrem disso. Então, she has, ela tem. He has, ele tem. It has, isso tem. Ok? Então, a primeira coisa é isso. A gente tem que aprender o uso do have. O have a gente vai usar somente como posse, nesse momento. Teacher, já ouvi have no present perfect, por exemplo. Have you ever been to London? Você já esteve em Londres? Aí a gente vai usar ele num outro contexto. Por enquanto, eu quero que vocês saibam que have é o verbo ter, vocês vão usar ele para posse, tá? Saiu de posse, não use o verbo have. Por exemplo, eu falei ontem e eu vou dar o mesmo exemplo hoje. Tem um livro em cima da mesa, né? Aquela frase que a gente conhece, the book is on the table, todo mundo sabe, né? O livro está em cima da mesa. Porém, quando a gente fala tem um livro em cima da mesa, muita gente fala que é have a book on the table, né? Na tradução literal. Inclusive o Google Tradutor, se eu não me engano, até um tempo atrás dava essa tradução. É Google Tradutor, né? Ele não sabe gramática, enfim. Have a book on the table. E a gente não pode nunca na vida dizer isso, tá? Se a gente quer falar que existe, ou há, com H-A, alguma coisa em algum lugar, a gente tem que usar obrigatoriamente o there is e o there are, que é o que tá aí na questão, there are, tá vendo? Por quê? Como que fica então? Como que eu vou falar tem um livro em cima da mesa? Vou falar there is para singular, quando tem uma coisa só. Então, there is a book on the table. Tem um livro em cima da mesa. Há um livro sob a mesa. Se tiver mais do que um, eu vou usar o plural do there is, que é o there are. Então, there are 2 books on the table. Ok? Pessoal, bom que essa aula vai ficar gravada, vocês podem rever esse pedaço aqui se vocês precisarem. Então, there is a book on the table, tem um livro sobre a mesa, e there are 2 books on the table, existem 2 livros, tá? Sobre a mesa. E aqui a gente está usando exatamente o there are. Eu quero saber de vocês 3. Vocês entenderam a questão do have, there is e there are? Sim, eu entendi. Sim. Ok, perfeito então. Eu também. Perfeito. Se vocês não entenderem, é só me perguntar que eu falo de novo, tá? Então, a gente tem aí, a frase é there are exits nearby. A gente vai completar com a seguinte coisa. A gente tem, então, existe, né? Existem alguma coisa, exits nearby. Aqui, provavelmente, eu colocaria muitos, né? Existem muitas saídas próximas ou próxima, né? Como que vocês falariam? Existem muitas saídas próximas. Vocês lembram como que eu falo muito e muitos? A lot of? A lot Ou of, não? a lot of é uma alternativa. A gente tem 2 alternativas. A primeira é a lot of. Então, eu poderia falar aqui, there are a lot of exits nearby. Ok, minha frase ficaria legal. Existem muitas saídas próximas, né, perto.
A outra maneira que eu posso dizer, que é o que bastante gente confunde também, que eu quero que vocês citem isso, é a questão do many. Vocês sabem bem a diferença entre much e many? Um é incontável. Não, esquece essa coisa chata, de contável e incontável. Eu não gosto de falar dessa forma. Eu costumo falar que um é singular e o outro é plural. Então, se a gente usa o much, a gente vai utilizar ele sempre no singular. A gente vai falar assim, how much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Ok? Então, lembra que o much vai ser esse quanto, né? Só um. A gente está falando de um singular. Então, quanto dinheiro você tem? How much money do you have? Agora, se eu for falar, por exemplo, quantos irmãos você tem? How many brothers do you have? Perceberam que é muito mais fácil do que contável, incontável e tudo isso? Então, a gente tem how much para quanto e how many para quantos. Ok? Pegaram isso? Ok. Tá. Então, quando a gente fala, por exemplo, tem muitas. Se eu fosse falar muito ou muita, eu falaria much, né? I love you so much. Eu te amo muito. Agora, se eu falo there are, existem muitas saídas, there are many exits. Ficou mais claro para vocês a diferença do much e do many? Para mim, sim. Sim, muito bom. Nunca mais vou falar. Nunca mais vai confundir much com many. É isso, é muito mais simples do que parece. Tá vendo quando eu falo para vocês sobre descomplicar o aprendizado do inglês, do que eu estou falando? A gente viu, na verdade, nós vimos por muito tempo na escola, nas escolas de idiomas, os professores pegando gramática para ensinar. Enquanto se você fala a língua do teu aluno, ele entende muito mais. E eu já vim dessa geração, dessa última geração de professores, então eu não tenho por que complicar para vocês. É isso. É muito difícil falar que much eu vou usar quando for singular e many quando for no plural? Não. Agora se eu fico com essas de contáveis, incontáveis e não sei o que lá, até eu me confundo. Ok? Vamos continuar então. Aí a gente tem então a outra frase. You can read some magazines that are on the... Onde que podem estar as revistas? Quem já andou de avião aí sabe. Onde ficam as revistas do avião? A gente tem um vocabulário aqui em cima. No seat. No seat, pocket. No bolso da poltrona. Então, no seat pocket. Ok? Então, you can read some magazines. Você pode ler, né, algumas revistas ou alguma revista. There are, that are, tá? Esse that, a gente pode pronunciar assim, esse último T, that. Então, they are on the seat pocket in front of you. Ok? Put your hand luggage on. Onde que você põe a hand luggage? Alguém lembra? Overhead compartment. Isso, no overhead compartment. Então, a gente vai colocar naquele compartimento que fica sob a cabeça, né? Então, put your hand luggage on overhead compartment. Ok? Aqui vocês pegaram? Quer que eu volte a algum ponto? Para mim, ok, teacher. Ok? Vou continuar então. E essa daqui a gente tem que é a nossa homework, né? Eu comentei ontem, eu vou comentar hoje de novo referente a homework. A homework ela é sempre muito pessoal, essas questões que eu coloquei aqui. Por quê? São questões que você pode ver, por exemplo, no YouTube, alguns exemplos, ou você pode usar alguns exemplos seus. Mas a homework, que é para ser feita como tarefa de casa, ela ajuda na hora de gerar o certificado para vocês, que para que eu pudesse gerar um certificado com o dobro de horas, que é para vocês utilizarem na universidade, no trabalho, no currículo de vocês, como um curso intensivo com bastante horas, a gente tem aí a homework que leva um pouco de tempo para ser feito.
Então, a homework eu explico para vocês fazem. Já que não estava na aula de ontem, não sei se você assistiu a aula gravada. Ah, não, né? Que você perguntou para mim até como fazia. Enfim, vou explicar aqui de novo. A homework que vocês vão fazer, seja impressa no computador ou no papel, tira a foto, né? Assim, o Lucas sabe, ele fez, o Jonathan também. Tira a foto e manda para mim no WhatsApp, que eu vou corrigir se tiver alguma coisa errada. E aí eu vou mandar para você de volta, eu vou te dar um feedback, ok? Então, a homework de hoje, ela é basicamente assim, ó. Describe a situation that happened to you during a flight, ok? Ou seja, descreva uma situação que aconteceu com você durante um voo, tá? If you never traveled by airplane, né? If you have never traveled by airplane, se você nunca viajou de avião, you can change the transport. Pode ser algo que aconteceu quando você estava viajando by bus, or by car, or by train, okay? Just describe a situation that happened to you during a flight. Pode ser qualquer coisa, tá? Pode citar a primeira coisa que lembra de algo que aconteceu com você durante uma viagem, enquanto você estava no transporte. Escreve em inglês, tá? Esse exercício não tem uma quantidade mínima de linhas, mas tenta escrever aí pelo menos umas 3 linhas, só para ver como que está o inglês de vocês, estrutura e tudo isso que a gente precisa utilizar. O número 2, que é Watch This Video, mais uma vez aqui o link não está funcionando, provavelmente durante o livro todo ele não vai funcionar. Se vocês pegarem o linkzinho aqui, o nome que está aqui, jogar lá no YouTube, vocês encontram, ok? Ok. Jaque, Lucas, Jonathan, ficou alguma dúvida até aqui? Não. Não? Ok, E, pode Não, falar. teacher. Bruno, Pode falar. É o Jonathan que está chamando? com relação ao there is e there are, existem outras situações das quais a gente vai estar utilizando, ou necessariamente eles são utilizados para essa situação de ter que não seja posse? Exatamente isso. Você resumiu tudo. O there is e there are, você vai utilizar para há ou existe. Eu não tenho onde escrever aqui, gente. É para há, assim, ó, com H e A, né, de haver. Então, se há ou existe, cadê minha barra? Ou existe alguma coisa, a gente vai usar o there is. Se há ou existem, ou seja, tem mais do que um, a gente usa there are. Então, a primeira coisa que vocês precisam decorar é o seguinte: to have é ter, tá? O restante a gente fala errado em português. Então, se a gente quer falar há ou existe alguma coisa, a gente tem que usar there is e there are, ok? O exercício que eu vou mandar para vocês lá no grupo, inclusive vai ter uma atividade que vocês vão fazer com there is e there are também, fora essa homework, é exatamente para vocês utilizarem ele, tá? Vocês vão usar o there is e there are, tanto na afirmativa, negativa e na interrogativa, porque ele basicamente a gente tem um assunto à parte no inglês que é só there is e there are. Então vocês vão aprender a utilizar toda a estrutura dele, tá? Então there is e there are na afirmativa, there isn't, there aren't na negativa e na interrogativa is there, are there. A gente sempre joga o verbo to be lá para frente, ok? Aí eu mando lá no grupo certinho para vocês, vai ter um exemplinho lá, e um exemplozinho, aí vocês só fazem depois e mandam para mim. Vai ser bem pouquinho, só para vocês decorarem. Ok, pessoal, encerramos por aqui? Beleza. Teacher. Okay, so guys, thank you for your time, for your watching and learning with me. Then see you tomorrow. See you tomorrow. Okay, bye-bye, thank you.